como uma paixão, né, nasceu, eu fui trabalhar com a venda, né? Alguns vendedores aí falam, né? Quer dizer, a vida te colocou na venda. A vida me colocou na venda e a venda mudou a minha vida. A sua história é uma das mais inspiradoras e eu e o Demos tivemos o privilégio de poder ouvir. Então, voltando lá para aquele gibi 001, conta aí, cara, pra gente, assim, se você quiser até contar antes, mas como que foi, como que você caiu no mercado imobiliário? Era um desejo desde criança? Não? Como é que foi isso aí? Conta pra gente e durante a história a gente vai fazendo alguns ganchos e tal. Aí a gente puxa. Puxa aqui. O que é engraçado, que não Vocês são suspeitos aí pra falar. Mas é legal, esses dias eu ando repensando muito sobre isso e o mercado imobiliário, para mim, eu vejo que realmente veio como uma missão na minha vida, né? Desde de moleque, sabe-se lá por quê, eu me encantei por isso, botei na cabeça que queria ser engenheiro, e na minha família não tinha ninguém engenheiro, nunca teve. Meus pais eram professores, né? Professores de inglês, então não tinha nada a ver com uma coisa com a outra. Mas eu tinha lá, sei lá por que cargas d'água, talvez porque na minha infância a questão da casa própria sempre foi um desafio, né? Era uma dificuldade, assim. Meus pais trabalhavam muito duro para dar uma casa minimamente boa para a gente, e aquilo me marcou muito. E eu queria, né, ser um engenheiro e poder transformar a vida das pessoas, e assim eu comecei, e aí sou daqui de Belo Horizonte, né? Me formei aqui na UFMG. Tá feliz com seu time agora, né? Opa, olha aí. Não vamos falar muito de futebol, porque é polêmico, né? Mas é difícil, né? Segundo a estatística, só daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos. Tem que falar agora. O problema nosso de ganhar isso. Você ganha e ainda é trollado ainda, né? Porque, puta, só 50 anos. Né? Tivemos que atualizar a piada pra não ter tria agora, né? Mas tá bom. Ô, Paulo, você falou que você é de BH. E eu lembro que... no lançamento, na convenção do Live Up, que é na Silva Lobo, onde você foi criado ali próximo, ali te fez refletir sobre muita coisa. Sem dúvida. Por quê? Porque foi... parece que era uma volta... O mundo é muita coisa, mas é uma volta ao Brasil, né? Eu saí daqui, me formei e saí logo que eu me formei, eu saí de casa e de estado e andei pelo Brasil, né? Já morei em... Nossa, não sei quantos estados já morei nesse país... E aquele momento era assim, eu já tinha andado por diversos estados no Brasil inteiro, morando em diversos estados, e Deus me colocou para fazer um lançamento do lado da minha casa, né? Onde eu era, da minha primeira casa, né? E eu voltei com outro olhar, foi muito bacana aquilo lá, e tá lá, né? O empreendimento tá andando agora, já vamos entregar. Acabando. Muito bom. Quase acabando. E aí, conta, você resolveu ser engenheiro muito pela questão da casa própria e... Se formou em BH. Formei em BH, e aí, quando a gente forma, cheio de sonho, né? Tudo lindo, maravilhoso e tal. E eu vou dar uma resumida nas coisas, mas eu fui morar no Mato Grosso do Sul, resolvi empreender, né? Eu tinha essa veia empreendedora e tal. Hoje a gente fala de startup, né? Startup era uma empresa que a gente começava lá atrás, que quebrava. Até agora tem uns nomes bonitos, né? Em inglês. Né? E a gente não tinha essa elegância de que você fala bonito e tal e capta não sei quantos milhões. Eu tinha aqui no peito e na raça. Na raça. E assim eu fui para o Mato Grosso do Sul, eu trabalhei como engenheiro credenciado da Caixa Econômica, fiz perícia de imóveis, perícia judicial, e em um dado momento eu montei a consultora, né? E foi fantástico, foi... muito legal, mas aí eu, como todo empreendedor de primeira viagem, como todo não, né? Mas com a história de alguns empreendedores, veio o episódio que mudou a minha vida, né? Que num primeiro momento eu achei que seria péssimo, e hoje eu olho para trás, foi uma dádiva, que foi quando eu quebrei, né? Eu tinha uma consultora, tinha 50 funcionários, não é muita coisa, mas já era naquela época um número grande, fazia muita obra e tal. E peguei uma crise mais ou menos igual a que nós estamos passando agora, que veio... A gente já estava num período inflacionária. A gente já estava na estabilidade, veio a inflação, um pico de inflação, me pegou no meio, aí negócio de construção civil de ciclo longo, e foi ali que eu quebrei. Ô Paulo, e aí como que foi que você acabou parando na Direcional? Você estava lá em Brasília, corretor, 4 anos e tal, aí virou um gestor. E como que caiu a Direcional? Assim? Esses dias estava me contando rapidinho, isso que você falou. Ele estava me contando esses dias, ele de corretor,
E aí ele foi convidado para ser gerente, coordenador, sei lá, essa escada nossa maluca aí. Que a gente... E ele falou assim, não. Ele falou não para tudo. Só que chegou mais e falou, cara, então vem ser diretor da imobiliária. E aí ele saiu de corretor, não é isso? Conta que é legal. De corretor para diretor. Eu não queria, né? Porque devia essa dificuldade. Eu precisava ganhar dinheiro, né? E a gente sabe que às vezes não necessariamente essa promoção dava isso. Então, realmente falei não algumas vezes e depois assumi como diretor da imobiliária. Muito bom. E como eu acredito que nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso, tem um poder maior aí que, dependendo de credo e religião, nos move, várias vendas que eu fui fazendo ao longo desse período foram da construtora que eu vinha trabalhar, que é a Direcional, né? Então, conheci o Ricardo Ribeiro, num empreendimento que a gente vendia em Brasília, onde ele foi lá e fez uma promoção, quem vendesse ganhava um carro naquela época. Era as coberturas, não era? Era as coberturas. Quem vendesse ganhava um carro, cara? Quem vendesse, acho que era as coberturas. As coberturas, que tava, tipo um estoque, sabe? Tinha essa promoção, e na época eu vendi 2. E, puta, ajudou a pagar as contas. Não fiquei com carro não, irmão, ajudou a pagar muita conta isso aí. E aí eu acabei tendo contato com eles. Eu também, mesmo enquanto corretor, eu ia nas feiras, ia nos eventos fora, eu bancava, ia visitar, tinha feira no Rio de Janeiro, lançamento da Patrimóvel, do Rubem. Do Rubem. Eu me lembro o primeiro lançamento que eu fui lá em Jacarepaguá, lá nem lembro o nome do empreendimento, cheguei lá, puta evento, aquele cara maluco lá. E aí encontrei muitas vezes nessas feiras também, em São Paulo, com o Ricardo, né? Com o Guilherme à época e tal. E aí depois acabou vindo naturalmente o convite de assumir aí a parte de vendas aí de uma regional. Na época a gente tinha dividido o Brasil em 2 regiões, né? Eu peguei uma regional para tocar. Você assumiu qual? Norte e Nordeste. Norte e Centro-Oeste. Aí eu fui para tocar... aí eu fui para tocar Rio e São Paulo. A gente sentou aqui em BH um dia, o doutor Ricardo e o Ricardo, e falou, olha, tem uma oportunidade para a gente começar a regional lá de São Paulo e do Rio. Praticamente do zero, né? Posso dizer assim. E assim, engraçado, cara, a vida não tem nada por acaso. Eu vim no voo hoje, eu estava me preparando para fazer a apresentação do Liderar e estava revisitando as coisas que eu escrevo, né? Eu escrevo eventualmente para lembrar das coisas da minha vida. E cheguei nessa passagem, cheguei nessa passagem de quando eu fui para Rio e São Paulo. E eu me lembro que eu escrevi lá assim, né? Que tudo que eu falei assim que não faria, a vida me apresenta para eu fazer, né? Provocar pra você falar isso. E eu sempre botei na minha cabeça, cara, olha só, você tem 2 cidades, cara, que não dá, Rio e São Paulo, Muito bicho. bom. Mineirinho, fala, não, Rio e São Paulo, aí vou eu morar em São Paulo e trabalhar no Rio e em São Paulo, entendeu? Então, assim foi me apresentada a regional, Rio e São Paulo, e foi lá, 2014, isso aí. E aí, assim vão 7 anos. Leva o Uninho lá de Manaus. Cara, mandei baixar o Uninho lá de Direcional de Manaus, chegou em São Paulo. A Flavinha, que trabalha com a gente até hoje, já deve lembrar. Eu entrei na Marginal, naquele Uninho, a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Quase que me atropelaram lá, eu não consegui entender o que é Marginal, né? Mas também foi fantástico, foi maravilhoso. Eu já moro em São Paulo há 7 anos, adoro a cidade. O Rio, aprendi a amar também a regional, aprendi com os desafios. Foi tudo muito bom. E aí, em 2017, a gente veio tivemos a oportunidade de assumir aí o comercial e incorporação da companhia como um todo, né? No Brasil todo. Foi em 2018, certo? Foi 2018. Que a gente fala que é o ano mais emblemático da companhia. Eu diria, então, pelo menos sob a nossa ótica, né? Quando a gente fala isso, é sempre porque a gente esquece que tem mais 30 anos para mas tinha assim, 30 e tantos anos do que a gente viveu recente. Considerando o nosso histórico. Nosso histórico. O mais marcante é o Dr. Ricardo, que fundou isso há 40 anos atrás e tal, e é fantástico, né? Mas da nossa parte, olhando sob a nossa ótica, foi um momento emblemático, de fato, né? A gente o Ricardo conduziu aí um turnaround da empresa nesses anos de 15, 16 e 17, né? É importante, né? Nós mudamos realmente. Nós deixamos de ser uma empresa que naquele momento estava voltada para o atacado para voltar para o varejo, ou seja, nós tínhamos que fazer um volume de venda que até então era impensável, né? A gente só fazia aquilo no atacado, vender 1 a 1, repassar 1 a 1.
Era só no faixa 1, né? Na incorporação mesmo, que é o que a gente faz hoje. Foi o primeiro desafio nosso de romper as 5 mil unidades no ano e a gente rompeu com louvor, né? Nossa Senhora. Era 5 mil no ano e era 1.000 no mês. Esses eram os desafios da época. Cara, e vou te falar, quando passou a meta, acostumado com o que a gente tinha, né? Eu tava aqui em 2018, eu falei, cara, é impossível. É impossível. E de repente foi, né? De repente, o possível Minas virou realidade, Minas virou de cabeça para baixo, os outros estados viraram de cabeça para baixo e na hora que viu, foi. Contador dos sonhos, regressivo, você lembra disso? Nossa, bora pra frente. Bora pra frente. Mas sabe por que deu certo? Uma avaliação de vocês, um item. Por que deu certo? Pra mim, acreditamos. Por causa das pessoas, cara. Eu ia falar. A gente tinha... A interação entre as áreas. A gente tinha um modelo, né, operacional a ser implementado. Tinha isso muito claro na minha cabeça. Mas, além de tudo, além do modelo, tinha as pessoas para executar. Né? Então, a gente tinha uma ansiedade grande de botar um modelo para rodar, porque eu sabia que ele ia entregar resultado. Porque tinha gente competente para isso, né? O que não quer dizer que foi fácil, né? Mas a gente colocou as pessoas certas no lugar certo, né? Acho que o grande papel do líder e do técnico é esse, né? É saber escalar o time, botar as pessoas no lugar certo para poder entregar o resultado. E aí a gente bateu um 18 que todos nós aqui que participamos disso, para quem não participou aí, mas foi um momento único dentro da companhia. Único. 20. Pum. Cara, 20 foi pandemia. 20 é maluco, né, gente? Nós estamos falando já da nossa Como realidade. que foi o seu 2020? 20 teve janeiro... 20 parece que passaram alguns anos em 20, né? Literalmente passaram alguns anos em 20. Acho que para o mundo inteiro e para nós, para mim, então, Nossa impressionante. 20 foi um ano que começou com a gente falando que ia criar uma outra empresa, né? O grupo decidiu criar uma nova empresa focada no segmento logo acima do Minha Casa Minha Vida. Que a gente no primeiro momento ficou pensando, e aí, faz sentido, não faz sentido? Depois, obviamente, a história está mostrando aí que fez total sentido. Mas, ok, voltei de férias, a gente tinha tirado uma semaninha de férias em fevereiro, voltei e falei, temos que criar uma empresa, eu sei que em menos de 30 dias criar uma empresa, dei uma entrada na Bovespa para listar o capital dessa empresa, que era a Riva. Uma semana depois, a pandemia fechou tudo, né? Nossa, que é isso? E agora? Fechou tudo e aí a gente pensou, puta, esquece esse negócio de Riva, vamos só salvar a operação, né? Todo mundo participou disso, o mundo inteiro. Viu como foi difícil as empresas operarem à distância. Sobreviver à meta, né? A meta era sobreviver. E aqui, naquele momento, eu sou muito de falar o seguinte, a gente não consegue prever nada do futuro, mas a gente consegue desenhar cenários, né? E naquele momento eu falei, puta, temos que pelo menos desenhar uns 3 cenários aí. Eu lembro. O pessimista, lá aquela luzinha, o mediano e o otimista, né? Isso. E desenhei os 3 cenários, compartilhamos com a empresa, nos preparamos e depois que passou o 20, nós entregamos melhor do que o otimista. Então, 20 foi emblemático, a gente inicia a operação da Riva em agosto. É bom falar do IPO, né? Voltamos para a Riva, pum, agora vamos abrir IPO. Agora vai. Pum! Chuva de reunião. Tem efeito resiliência, que é sempre importante nessa história, né? A Riva nasceu inicialmente ia ser uma companhia aberta, né, listada na bolsa. A gente foi para fizemos toda a rodada do roadshow para IPO e de novo, nada é por acaso e tinha um porquê e a gente chegou no momento, 2 dias antes aí da abertura, a gente viu que não ia abrir, o preço não ia atender às necessidades do acionista e tal, e acabamos decidindo não abrir o capital. Foi também um momento de resiliência, persistência, porque também, e aí, o que vai fazer? Vamos abrir, não vamos abrir? Porque também, né, vale dizer que a gente tinha uma expectativa de captar um volume de recursos que não aconteceu, né? E não é nem se a gente acreditava ou não acreditava, é que acreditar a gente acreditava, mas o volume de recursos disponível era diferente. E o mercado é o mercado, né, Paulo? O mercado ninguém... Ele acorda num dia eufórico, no outro dia ele tá com medo e... Acabamos de passar essa semana passada, né? Quer dizer, era um pessimismo danado, de repente a bolsa sobe, as ações sobem 10%, 15%, porque agora o mundo não é tão ruim. Isso é o mercado, né? O Buffett sabe melhor do que a gente, né? Um dia acorda de bom humor, de mau humor. Mas enfim, aí decidimos, vamos seguir com o projeto, independente de ser um projeto numa velocidade, num pace mais, um pouco mais devagar do que o que a gente imaginava, mas
seguimos e estamos agora aí fazendo já 1 ano e meio. Os números são do que a gente pode dizer, né? Nós somos uma empresa, a companhia listada, mas o que a gente já entregou até o tri passado já estão mostrando números que entregam, com entregas tal qual a gente previu lá atrás, né? Paulo, a gente tá mudando muito aí no mercado. O mercado todo tá mudando, o mercado de varejo, de construção civil, de tudo tá mudando. Como que você enxerga o futuro hoje do nosso mercado? E, assim, como que você vê isso, cara? Como que você vê o futuro do mercado imobiliário e como que a gente se prepara para isso? Eu acho que nós estamos no meio de um processo transformacional grande do mercado, né? Mais 2 anos para frente, 5 anos, é sempre um chute, um exercício de futurologia, mas eu acho que nós vamos estar resumido a alguns pontos de experiência, onde você vai ter um mix de virtual e físico, mas seriam lojas conceito, né? É onde a gente vai estar, inegavelmente, não tem como, numa jornada que ela vai ser majoritariamente online, né? Assim, hoje eu vejo ainda as pessoas se debatendo sobre isso, é impossível, né? Não tem jeito mais da gente não pensar nisso. É um caminho sem volta. Então, o ponto de venda, o stand, ele vai ser um ponto de experiências, né? Onde você vai lá, você vai ter uma experiência virtual misturada com a física, mas cada vez menos com aqueles apartamentos decorados, modelo tal, né? Porque a sua experiência virtual ela vai ser tão imersiva que você não precisa mais do apartamento. É porque a gente ainda não consegue perceber isso hoje, né? A gente fez algumas experiências de apartamento virtual, que a gente está evoluindo, né? E quando você está no meio do processo de evolução... Até com a tecnologia, né? Isso, a tecnologia ela vai estar de um jeito que você vai estar completamente imerso numa realidade completamente transformacional, que você não vai ficar exigindo mais, que não vai fazer sentido algum realmente a gente ter um stand em cada terreno. Isso é perda de eficiência no processo. É um apartamento que custa mais caro por causa dessa estrutura toda. O custo é repassado, né? Alguém paga essa conta, né? Então, o custo a construção em si, ela cada vez mais industrializada, né? A gente já evoluiu muito, né? Quando eu olho para trás também no processo de construção civil, a gente já industrializou muito no processo, né? Mas a minha visão é essa, assim, os processos tradicionais, arcaicos do passado, eles vão tender a morrer completamente e a nossa experiência vai ser bastante virtual, bastante virtual. É o que eu vejo. Sendo assim, uma pergunta que ela é polêmica, mas eu sei que você não vai polemizar. E o corretor de imóveis neste mundo? O corretor de imóveis ele é igual o vendedor, cara. Existe muito estigma nisso. As pessoas falam, não, corretor de imóveis não vai ter. Cara, me apresenta uma empresa que não precisa de vendedor. Sempre vai ter. Não existe uma empresa que não tem vendedor, entendeu? Você vai comprar... É a profissão mais antiga do mundo, né? Você vai comprar... Óbvio que o profissional de venda não vai ser aquele corretor que está só panfletando e fazendo ligação no malho no telefone igual eu fazia lá atrás. Esquece, isso aí morreu. Vai ter outros skills. Agora vai ser um cara completamente inteirado de novas tecnologias, vai estar interagindo com o meu cliente. Você vê, o tanto de coisa que nós já fizemos de interação virtual que você pode fazer para o cliente. Uhum. E eu vejo gente que utiliza isso, gente que não utiliza. Nós temos um linkzinho que você manda pelo WhatsApp para o cara fazer um tour virtual, por exemplo, daquele produto que nós temos em São Paulo, que você não visita, não é só o decorado, você visita o empreendimento como um todo, virtualmente. Então, você está no conforto da tua casa, recebendo aquilo. Aí você tem ferramentas que nós já temos hoje de fazer atendimento virtual. Isso. Então, se você for um profissional altamente qualificado, o que você vai fazer? Você fala assim, não, Luan, eu vou te mandar um link, nós vamos fazer um atendimento personalizado. A sua visita, que dia vai ser a sua visita? O dia que você quiser, a hora que você quiser. Nós vamos fazer junto. No sofá da sua sala. E você vai interagindo com as ferramentas com o cliente e ele vai falar assim, puta, melhor experiência. Não estou falando que o foco é a experiência. Então, esse foco vai ser a experiência. Então, agora, esse profissional de vendas está exigindo cada vez mais, né, capacitação dele. Uma venda mais consultiva, de fato. Sem dúvida. Então, o que eu vejo é isso. Agora, porque na venda tem muito esse estigma, mas você pensa o seguinte, toda profissão tem o bom e o médio e o excelente profissional. Cara, procura ser o excelente sempre.
Se você tivesse que escolher uma frase para colocar no outdoor, qual seria? Sonhe o mais alto que você puder. Um livro. Difícil. Um livro. Um livro. Um livro. Mais emblemático para você. No cenário corporativo, a quinta disciplina. E é pesado, né? É pesado. É pesado. Um livro, né? É, um livro. Muito bom. Porra. Cenário corporativo, eu diria que é ele. E um filme? Cara, eu não sou muito bom de filme. Pra ser sincero, nos últimos tempos eu tenho ficado muito mais em livro mesmo, Luan. Não sei se filme eu vou ser a pessoa mais adequada para falar. Você sempre fala de um. Posso te dar uma dica? Você sempre Pode. fala. Em busca da felicidade. Procura da felicidade. Procura da Procura da felicidade, é Felicidade. verdade. Tem Você sempre razão. fala dele. Tem razão. Boa. Um sonho. Atingir o maior número de pessoas que eu conseguir com a minha mensagem que possa transformar a vida dessas pessoas. Maravilhoso. Esse seria também o propósito? Ou teria mais Sem um dúvida. propósito? Sem dúvida. É. Ó, a Siri... olha aí. Mais um é 2. Não, 1 mais 1 é 2, não. Com a Riva e a direcional, a gente descobriu que o mais 1 é 3, É né? 3. É isso aí. Não corta isso, não. Deixa a tecnologia, pô. O negócio aqui. Então, um hábito que te faz evoluir. Disciplina. Disciplina. A gente tem muito espaço para depois falar de disciplina. É, tem muito. Ô, Paulo, qual foi a maior cagada que você já fez no mercado e o que você aprendeu com isso? Qual que você acha, assim? Se puder ter uma, assim, que você lembra. Lembro perfeitamente. Lembro quando eu iniciei na venda, então foi aqueles 4 anos de corretor de imóveis, e aí em um dado momento, como a gente já falou aqui, eu fui convidado para ser diretor de vendas, né? Eu me lembro disso como se fosse hoje, porque vocês já ouviram eu falando sobre esse assunto, porque foi uma cagada que eu fiz. Na primeira vez que eu juntei o time de vendas para poder falar, eu me lembro disso como se fosse hoje o dono da imobiliária, depois falando comigo, né? Que eu fui fazer a palestra lá e eu falava assim, não, porque eu isso, eu aquilo, eu era o fodástico, eu ia fazer tudo, né? Aí o cara me chamou no canto e falou, irmão, pera, vamos começar de novo. Não sou eu, somos nós, né? Então essa foi uma das, né? Porque cagada a gente faz muitas, né? Mas essa foi uma das, e nunca mais esqueci e já repassa. E já repassei para alguns de vocês. Você para mim. Para mim já repassou. Minha primeira convenção... Primeira reunião de 2018 em Minas, cara. Não, a minha primeira convenção como gerente comercial, agora, e eu lembro que ele só falou uma coisa, eu só tenho uma coisa para te falar. Esquece o eu, é nós. Cara, então, marcou mesmo essa aí. Uma boa lição, né? Uma boa lição. Boa lição. Agora, essa pergunta é legal. Qual o conselho que você daria para você com 18 anos de idade? Nunca desista dos seus sonhos. Muito bom. Seria o mesmo conselho para um corretor que quer chegar no seu lugar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca. Aliás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nunca nem vi na minha vida. Por que esperar tão pouco de um Deus tão grande, não é isso, meu parceiro?